Olá, pessoas! Tudo certo com vocês? Eu sou a Paulinha Leal e sejam todos bem-vindos ao Amigana Bookcast, o podcast literário para quem não tem tempo de ler. No episódio de hoje, convido você a conferir a leitura dos capítulos 5 e 6 do livro Persuasão, da autora Jane Austen. Mas antes, preciso dar uns recadinhos. Primeiramente, a versão que eu vou ler para vocês é a edição de capa dura que foi publicada em 2022 pela editora Martin Claret, com tradução e notas de Roberto Leal Ferreira. Bom, só para lembrar as pessoas novas que estão chegando por aqui, o cronograma de Persuasão contará com a leitura de 2 capítulos por episódio, onde teremos o total de 12 episódios até o final da leitura do livro, sendo um episódio liberado toda semana aqui no nosso podcast. Também é bom lembrarmos que essas leituras conjuntas, elas são a leitura completa do livro, porém apenas dos livros que já estão sob domínio público, o que nos permite fazer esse tipo de trabalho. Para os livros que ainda estão com todos os seus direitos reservados, irei trazê-los também ao nosso podcast, porém apenas em formato de resenhas, onde eu vou colocar ali somente a minha opinião do que eu achei da história, certo? Para poder respeitar tanto o trabalho dos autores quanto também das editoras. Bom, em todos os episódios aqui pelo Spotify, eu sempre deixo uma caixinha de perguntas, perguntando o que vocês estão achando da história, da qualidade da leitura, do som e tudo mais que vocês acharem interessante e quiserem sugerir para os nossos próximos episódios. Esse retorno de vocês, gente, é fundamental para manter a qualidade do nosso podcast. Então, por favor, use e abuse dessa caixinha, combinado? E se você me escuta aqui pelo YouTube, coloque nos comentários também a sua opinião, porque eu vou adorar bater esse papinho com vocês e sempre que for possível, eu vou dar uma passadinha no seu comentário para deixar um beijo mais do que especial. Agora que todos os nossos recados foram dados, vamos para a nossa leitura em áudio. Mas antes, vocês já sabem, prepara aquele cafezinho top, separa os seus fonezinhos, se aconchegue no seu cantinho favorito e simbora para a leitura de mais 2 capítulos do livro Persuasão. Capítulo 5. Na manhã marcada para a visita do almirante e da senhora Croft a Kelly Tyrrell, Anne achou muito natural fazer a caminhada, quase que diária, até a casa de Lady Russell e manter-se à parte até que tudo estivesse terminado. Mais tarde, achou muito natural lamentar ter perdido a oportunidade de vê-los. O encontro das duas partes foi amplamente satisfatório e concluiu todo o negócio de uma só vez. Cada uma das damas estava previamente bem disposta a um acordo e, portanto, só tinha olhos para as boas maneiras da outra. E no que se refere aos cavalheiros, reinou entre eles um bom humor tão cordial, uma generosidade tão aberta e confiante da parte do almirante, que não poderia deixar de influenciar Sir Walter, o qual, aliás, induzido pelas lisonjeiras afirmações do Sr. Shepherd, segundo o qual o almirante o conhecia de fama como um modelo insuperável de boa educação, se comportou com grande distinção e polidez. A casa, os terrenos e a mobília foram aprovados. Os Crofts foram aprovados. As condições, os prazos, tudo estava correto, e os escrivães do Sr. Shepherd foram postos para trabalhar, sem ter havido sequer uma diferença preliminar a modificar em toda a escritura. Sir Walter, sem hesitar, declarou ao almirante o marinheiro mais bem apessoado que jamais vira, e chegou a dizer que, se o seu próprio criado pessoal tivesse penteado o cabelo dele, não se envergonharia de ser visto com ele em nenhum lugar. O almirante, com complacente cordialidade, observou a esposa no caminho de volta através do parque. Estava certo de que logo chegaremos a um acordo, minha querida. Apesar do que nos disseram em Taunton, o baronete não é um gênio, mas parece ser boa pessoa. Cumprimentos recíprocos, que mais ou menos se equivaliam.
Os Crofts deviam tomar posse da casa no dia de São Miguel, e como Sir Walter propôs mudar-se para Bath no mês anterior, não havia tempo a perder para levar adiante os preparativos necessários. Lady Russell, certa de que não permitiriam que Anne participasse de modo algum da escolha da casa em que iam habitar, era muito contrária à ideia de vê-la mandada para fora dali tão rapidamente, e queria tornar possível que ficasse para trás até que ela mesma a levasse a Bath, depois do Natal. Mas tendo compromissos que deviam afastá-la de Kent por várias semanas, não pôde fazer um convite bem amplo, como queria. E Anne, embora temesse o possível calor de setembro no branco esplendor de Bath, e lamentasse perder toda a doce e melancólica influência dos meses de outono no campo, não achava que, tudo bem considerado, quisesse permanecer. Ir com os outros seria mais correto, mais prudente e, portanto, deveria provocar menos sofrimentos. Ocorreu algo, porém, que lhe impôs outro dever. Mary, muitas vezes um pouco abatida e sempre muito preocupada com suas próprias lamúrias, e sempre habituada em exigir a presença de Anne quando algo não ia bem, estava indisposta e, prevendo que não teria um único dia de saúde em todo o outono, suplicou, ou antes, exigiu, pois aquilo não era um pedido, que ela viesse a Uppercross Cottage e lhe fizesse companhia em vez de ir a Bath. Não posso ficar sem a Anne. Assim raciocinava Mary. E a resposta de Elizabeth era: então, tenho certeza de que é melhor a Anne ficar, pois ninguém vai precisar dela em Bath. Ser requisitada por ser útil, embora num estilo inadequado, pelo menos é melhor do que ser rejeitada como completamente inútil. E Anne, feliz por verem nela alguma serventia, feliz por lhe atribuírem um dever preciso, e sem dúvida, longe de lamentar que o cenário de tudo aquilo fosse o campo e sua própria terrinha, aceitou ficar com prazer. O convite de Mary resolveu todos os problemas de Lady Russell, e assim, logo foi resolvido que Anne não iria a Bath até Lady Russell levá-la, e nesse ínterim viveria ora em Uppercross Cottage, ora em Kellynch Lodge. Até aí, tudo ia perfeitamente bem, mas Lady Russell ficou quase chocada quando de repente veio a saber que algo havia dado errado numa parte do plano de Kellynch Hall, a saber que a senhora Clay fora convidada a ir a Bath com Sir Walter e Elizabeth, como uma importante e valiosa auxiliar desta em tudo que teria de enfrentar. Lady Russell lamentava profundamente que tal medida tivesse sido tomada, algo que a deixava atônita, magoada e amedrontada. E a afronta que aquilo representava para Anne, por ser a senhora Clay considerada tão útil enquanto Anne era tida como absolutamente imprestável, agravava ainda mais a situação. Anne, por seu lado, já se acostumara àquelas afrontas, mas percebia a imprudência daquele arranjo tão nitidamente quanto Lady Russell. Como uma boa dose de silenciosa observação e um conhecimento que muitas vezes desejava fosse menor do caráter do pai, estava ciente de que era mais do que possível que aquela intimidade tivesse as mais sérias consequências para a família. Não imaginava que o pai tivesse no momento ideias desse tipo. A senhora Clay tinha sardas, um dente saliente e um punho deformado, sobre o que ele fazia continuamente comentários severos na ausência dela. Ela era jovem, porém, e certamente tinha uma boa aparência geral, e com uma mente aguda e maneiras sempre agradáveis, possuía atrativos infinitamente mais perigosos do que os meramente físicos. Anne estava tão impressionada com a gravidade do perigo que não podia deixar de tentar torná-lo perceptível à irmã. Tinha poucas esperanças de ser bem-sucedida, mas Elizabeth, que no caso de tal revés ficaria em situação muito mais lastimável do que ela própria, jamais teria motivos de repreendê-la por não ter sido avisada de nada. Falou e pareceu apenas ofender. Elizabeth não podia imaginar
como uma suspeita tão absurda pudesse passar pela sua cabeça, e, indignada, respondeu que cada uma das partes interessadas conhecia perfeitamente sua situação. "A senhora Clay", disse ela enfática, "jamais se esquece de quem é. E como conheço melhor os sentimentos dela do que você, posso garantir que, sobre o assunto casamento, eles são especialmente delicados e que ela reprova toda desigualdade de condição e de berço mais veementemente do que a maioria das pessoas. E quanto ao papai, não me parece que ele, que por nossa causa se manteve solteiro durante tanto tempo, devesse ser objeto de suspeitas agora. Concordo que se a senhora Clay fosse uma mulher bonita, poderia ser errado mantê-la tão próxima de mim. Não que alguma coisa neste mundo, tenho certeza, pudesse induzir papai a fazer um casamento desigual, mas isso poderia fazê-la infeliz. Mas a coitada da senhora Clay, que em todos os seus méritos nunca pôde ser considerada mediocremente bonita, eu realmente acho que a pobre senhora Clay pode permanecer aqui em perfeita segurança. É de imaginar que você nunca tenha ouvido o papai falar das desgraças do aspecto físico dela, embora eu saiba que você ouviu isso 50 vezes. Aquele dente e aquelas sardas, as sardas não me repugnam tanto quanto a ele. Eu sei de um rosto que não estava materialmente desfigurado por elas, mas ele as abominava. Você deve ter ouvido falar das sardas da senhora Clay. Não há defeito físico, replicou Anne, que modos agradáveis não possam, aos poucos, fazer aceitar. Tenho uma opinião bem diferente a esse respeito, retoquiu Elizabeth brevemente. Maneiras agradáveis podem valorizar um rostinho bonito, mas não podem modificar um rosto insignificante. Seja como for, como estou muito mais envolvida no caso do que qualquer outra pessoa, considero completamente desnecessários os seus conselhos sobre o assunto. Anne nada tinha a acrescentar, infeliz porque o caso estava encerrado e não completamente desesperançada de ter feito algum bem. Anne nada tinha a acrescentar, infeliz porque o caso estava encerrado e não completamente desesperançada por ter feito algum bem. Elizabeth, embora magoada com a suspeita, podia tornar-se mais alerta depois da conversa. A última tarefa da carruagem, de 4 cavalos, foi levar Sir Walter e senhorita Elliot e a senhora Clay até Bath. O grupo estava muito animado. Sir Walter condescendeu em cumprimentar com reverências todos os constrangidos rendeiros e camponeses, aos quais foram indiretamente sugerido que deviam apresentar-se para as despedidas, e, ao mesmo tempo, Anne se dirigiu, com uma espécie de desolada tranquilidade, para Kellynch Lodge, onde devia passar a primeira semana. Sua amiga não estava mais animada do que ela. Lady Russell sentiu demais essa ruptura da família. A respeitabilidade deles era-lhe tão cara quanto a sua própria, e a convivência diária com eles se tornara preciosa como um hábito. Era doloroso ver seus jardins desertos e, ainda pior, prever as novas mãos em que cairiam. E para fugir da solidão e da melancolia de um vilarejo tão alterado e não estar presente quando o almirante e a senhora Croft chegassem, decidira fazer que a sua própria ausência de casa começasse quando se separasse de Anne. Assim, as duas mudanças se fariam ao mesmo tempo, e Anne desceu em Uppercross Cottage na primeira parada da viagem de Lady Russell. Uppercross era um vilarejo de dimensões medianas, que alguns anos antes era todo de velho estilo inglês, com apenas 2 casas de aspecto superior aos das casas dos camponeses e lavradores. A mansão do fidalgo, com seus muros altos, grandes portões e velhas árvores, sólida e antiquada, e a casa paroquial, compacta e estreita, fechada em seu jardim bem cuidado, com as 2 janelas de 2 batentes, adornada por uma videira e uma pereira. Mas por ocasião do casamento do jovem fidalgo,
O vilarejo sofrera melhorias, com uma das casas de colonos sendo elevada à condição de chalé para servir de residência a ele, e Uppercross Cottage, com sua varanda, janelas à francesa e outros ornamentos, tinham iguais probabilidades de atrair os olhares do viajante que o aspecto mais sólido e imponente da Casa Grande, cerca de um quarto de milha mais adiante. Ali, Anne se hospedara com frequência. Conhecia os costumes de Uppercross tão bem quanto os de Kellynch. As duas famílias encontravam-se tantas vezes, estavam tão acostumadas a todo momento entrar e sair na casa uns dos outros, que era até uma surpresa para ela encontrar Mary sozinha. Mas estando sozinha, era mais do que normal que também estivesse indisposta ou deprimida. Embora mais prendada do que a irmã mais velha, Mary não tinha a inteligência ou equilíbrio de Anne. Quando estava bem alegre e recebia a devida atenção, era animadíssima e tinha um excelente humor, mas qualquer indisposição a abatia completamente. Não suportava a solidão, e tendo herdado boa parte da presunção dos Elliots, estava sempre inclinada a somar aos outros problemas o de se imaginar desdenhada e maltratada. Fisicamente, era inferior às ambas as irmãs, e mesmo na flor da juventude, só alcançara a condição de ótima menina. Estava agora deitada no sofá, desbotado da bela salinha de estar, cuja outrora elegante mobília fora aos poucos se desgastando sobre a influência de 4 verões e 2 crianças. E a chegada de Anne saudou-a assim. Então, finalmente você chegou. Estava começando a achar que nunca mais ia vê-la de novo. Estou tão mal que nem consigo falar. Não vi ninguém a manhã inteira. Sinto muito por encontrá-la indisposta, tornou Anne. Você me mandou tão boas notícias na quinta-feira? É verdade. Eu fiz o que podia. Sempre faço. Mas estava tão longe de me sentir bem aquele dia. E acho que nunca passei tão mal em minha vida como hoje de manhã. Indisposta demais para ser deixada sozinha, com certeza. Suponha que eu sofresse algum ataque terrível e não conseguisse tocar a campainha. E então, Lady Russell nem mesmo desceu da carruagem. Acho que ela não entrou nessa casa nem 3 vezes durante todo o verão. Anne deu uma resposta conveniente e perguntou pelo marido dela. Ah, Charles? Saiu para caçar. Não o vejo desde as 7 da manhã. Ele quis ir, apesar de eu ter lhe dito como me sentia mal. Ele disse que não demoraria muito, mas ainda não voltou e já é quase 1 hora. Garanto a você que não vi viva a alma esta manhã inteira. Os seus filhinhos não estiveram com você? Estiveram, enquanto eu pude suportar o barulho. Mas eles são tão travessos que me fazem mais mal do que bem. O pequeno Charles não se importa com nada do que eu digo. E o Walter está ficando igual a ele. Você logo vai melhorar agora, tornou Anne alegremente. Você sabe que eu sempre a curo quando chego. Como vão os vizinhos da Casa Grande? Não tenho notícias deles. Não vi nenhum deles hoje, a não ser o Sr. Musgrove, que parou e falou através da janela, mas sem descer do cavalo. E embora eu lhe contasse como estou adoentada, nenhum deles veio me visitar. Acho que tal visita não estivesse nos planos das senhoritas Musgrove, e elas só fazem o que lhes convém. Talvez elas venham ainda esta manhã. Ainda é cedo. Garanto que nunca sinto falta delas. Elas falam e riam demais para o meu gosto. Ah, Anne, sinto-me tão mal. Foi muita desconsideração sua não vir na quinta. Minha querida Mary, lembre-se como me mandou ótimas notícias de você. Escreveu um bilhete muito animado e disse estar perfeitamente bem, sem precisar de mim. E sendo esse o caso, você deve saber que era meu desejo permanecer com Lady Russell até o último momento. E além do que sentia por ela, eu estava realmente tão atarefada, tinha tanta coisa para fazer, que não podia sair de Kellynch mais cedo, sem problemas. Pobre de mim! O que você poderia ter para fazer?
Muitíssimas coisas, eu lhe garanto. Mais do que posso lembrar num só momento. Mas posso enumerar alguma delas. Tenho trabalhado numa cópia do catálogo dos livros e das pinturas do papai. Fui diversas vezes ao jardim com Mackenzie, tentando entender e fazê-la entender quais das plantas de Elizabeth são para Lady Russell. Tive também de resolver todos os meus probleminhas pessoais, de dividir os livros e as partituras e de refazer todas as minhas malas, por não ter entendido a tempo o que fora decidido sobre os carros. E houve algo mais difícil que tive de fazer, Mary. Ir a quase todas as casas da paróquia para uma espécie de despedida. Disseram-me que eles queriam isso, mas tudo isso exige tempo. Ah, muito bem. E depois de uma breve pausa, mas você não me perguntou nada sobre o nosso jantar de ontem com os Poole. E você foi? Não perguntei nada, porque concluí que você devia ter sido obrigada a cancelar o jantar. Ah, sim, eu fui. Eu estava muito bem ontem. Não tinha problema nenhum, até hoje de manhã. Teria sido estranho não ir. Estou feliz em saber que você estava bem e espero que se tenha divertido. Nada demais. A gente sempre sabe como será o jantar e quem vai estar presente. E é tão incômodo não ter sua própria carruagem. O senhor e a senhora Musgrove me levaram e estavam tão cheia. Os dois são tão gordos e ocupam tanto espaço. E o senhor Musgrove sempre vai na frente. E lá fui eu, esmagada no banco de trás, com Henrietta e Louisa. E acho bem provável que a minha doença de hoje se deva a isso. Um pouco mais de perseverança na paciência e de alegria forçada na parte de Anne produziram quase a cura de Mary. Ela logo conseguiu sentar-se no sofá e começou a ter esperança de levantar-se até a hora de jantar. Em seguida, esquecendo-se de pensar naquele problema, já estava do outro lado da sala a arrumar um vaso de flores. Comeu, então, um prato de carne fria e, em seguida, se sentiu bem o bastante para propor um passeio. "Aonde vamos?" disse ela quando estavam prontas. "Acho que você não vai querer ir à casa grande antes que eles venham ver você." "Não tenho absolutamente nada contra isso", retorquiu Amy. "Não me passaria pela cabeça ter tanta cerimônia com gente que conheço tão bem como o senhor e a senhora Musgrove." "Ah, mas deveriam vir visitar você o mais rápido possível. Deveriam perceber o que lhe é devido como minha irmã. Podemos, porém, ir e ficar com eles por um tempinho. E quando acabarmos, podemos apreciar o passeio." Anne sempre considerara muito imprudente esse estilo de relacionamento, mas desistira de combatê-lo por crer que, embora houvesse de ambas as partes contínuos motivos de atrito, nenhuma das famílias podia agora passar sem isso. Assim, à casa grande elas foram, para permanecerem por meia hora sentadas na salinha quadrada e antiquada, com um tapetinho e um assoalho reluzente, a qual as atuais filhas da casa vinham aos poucos dando certo elegante ar de confusão com um grande piano forte e uma harpa, e mesinhas em todos os cantos. Ah, se os modelos dos retratos pendurados na parede, revestida de madeira, se os cavalheiros em veludo azul e as damas em cetim azul vissem o que se passava, soubessem daquela derrocada de toda ordem e elegância. Os retratos pareciam observar tudo aquilo pasmos. Os Musgroves, como suas casas, estavam em fase de transformação, talvez de progresso. O pai e a mãe tinham o velho estilo inglês e os jovens o novo. O senhor e a senhora Musgrove eram gente muito boa, cordiais e hospitaleiros, não muito educados e de modo algum elegantes. Seus filhos tinham mente e maneiras mais modernas. Eram uma família numerosa, mas os dois únicos adultos, salvo Charles, eram Henrietta e Louisa, mocinhas de 19 e 20 anos, que haviam trazido da escola em Exeter toda a costumeira bagagem de prendas, e eram agora iguais às milhares de outras moças
que vivem para ser elegantes, felizes e alegres. Suas roupas eram requintadas, seu rosto bonitinho, seu humor excelente, suas maneiras descontraídas e agradáveis. Em casa, gozavam de certa autoridade e fora da simpatia geral. Anne sempre as considerara algumas das criaturas mais felizes que conhecia. Mesmo assim, poupada como todos nós somos, por certo cômodo sentimento de superioridade, do desejo de mudar de lugar com elas, ela não abriria mão de sua mente mais refinada e culta por toda a alegria delas. E nelas só invejava aquele aparentemente perfeito, bom entendimento recíproco, aquele bem-humorado afeto mútuo, que conhecera tão pouco em suas próprias relações com as irmãs. Foram recebidas com grande cordialidade. Nada parecia ir mal na família da Casa Grande, que era, como Anne muito bem sabia, a última a dever ser condenada. À meia hora, passou-se agradavelmente em conversas, e não se surpreendeu nem um pouco ao ver ambas as senhoritas Musgroves se juntarem a elas para um passeio a um convite especial de Mary. Capítulo 6. Anne não precisava daquela visita a Uppercross para saber que a passagem de um determinado círculo de pessoas para outro, ainda que apenas 3 milhas de distância, não raro implica uma mudança total na conversação, nas opiniões e nas ideias. Ela nunca permanecera ali antes sem se impressionar com a maneira como eram ignorados ou desdenhados os assuntos que em Kellynch Hall eram tratados como de interesse público e geral. Anne gostaria que os outros Elliots pudessem ver aquilo. No entanto, com toda essa experiência, acreditava ela ter de reconhecer que precisava tomar outra lição da arte de conhecer nossa própria nulidade fora de nosso círculo, pois certamente, tendo vindo com o coração absorto no assunto que ocupara completamente as 2 casas de Kellynch por muitas semanas, esperara mais curiosidade e simpatia do que a que encontrou nas observações independentes, mas muito semelhantes, feitas pelo senhor e pela senhora Musgrove. Então, senhorita Anne, Sir Walter e sua irmã partiram. E em que parte de Bath você acha que eles vão morar? E isso sem esperarem muito por uma resposta, ou no que as jovens acrescentaram àquilo. Espero que estejamos em Bath no inverno. Mas lembre-se, papai, se formos mesmo, temos que ficar num bom lugar. Nada daquelas suas Queen Squares para nós. Ou, no ansioso comentário de Mary, palavra de honra, vou estar muito bem quando todos vocês tiverem ido divertir-se em Bath. Só lhe restava tratar de evitar iludir-se assim no futuro e pensar com a maior gratidão na extraordinária bênção de ter uma amiga tão verdadeiramente compreensiva como Lady Russell. Os senhores Musgroves, pai e filho, tinham sua própria caça para preservar e destroçar, seus próprios cavalos, cães e jornais com que se entreterem, e as mulheres estavam muito ocupadas em todos os outros afazeres comuns do cuidado da casa, dos vizinhos, das roupas, das danças e da música. Reconheceu Anne que era muito bom que cada comunidade social ditasse seus temas de conversação e esperava, dentro de não muito tempo, tornar-se um membro não indigno do grupo para o qual agora se transplantara. Com a perspectiva de passar pelo menos 2 meses em Uppercross, era urgente para ela adotar na imaginação, na memória e em todas as suas ideias o máximo possível do estilo de Uppercross. Não a apavorava aqueles 2 meses. Mary não era tão hostil e tão má irmã quanto Elizabeth, nem tão inacessível de toda a influência de sua parte. Nem havia nada contrário ao conforto entre as outras partes constituintes do chalé. Sempre tivera boas relações com o cunhado, e nas crianças, que a amavam quase tanto quanto a mãe e a respeitavam muito mais, tinha ela um objeto de interesse, diversão e salutar atividade. Charles Musgrove
era delicado e agradável. Em bom senso e temperamento, era sem dúvida superior à esposa, mas não tinha capacidades ou dons de conversação ou graça para fazer do passado uma contemplação perigosa, agora que estavam unidos por laços de parentesco. Embora, ao mesmo tempo, Anne pudesse crer, com Lady Russell, que um casamento mais equilibrado pudesse ter sido de grande proveito para ele, e embora uma mulher de real inteligência pudesse ter dado maior dignidade ao seu caráter e mais utilidade, racionalidade e elegância aos seus hábitos e interesses. Tal como estava, nada fazia com muito zelo, a não ser a caça. Fora isso, seu tempo era gasto sem tirar nenhum proveito dos livros ou de qualquer outra coisa. Estava sempre bem disposto e nunca parecia muito afetado pelas ocasionais depressões da mulher. Suportava por vezes a insensatez dela tão bem que causava a admiração de Anne, e tudo bem considerado, embora fossem frequentes os pequenos desentendimentos, dos quais ela participava mais do que desejava, sendo solicitada por ambas as partes, podiam passar por um casal feliz. Estavam sempre de perfeito acordo sobre a necessidade de mais dinheiro e pela forte inclinação a uma generosa doação da parte do pai dele. Mas nesse caso, como na maioria dos assuntos, ele tinha uma posição superior, pois enquanto Mary considerava uma grande vergonha que essa doação não fosse feita, ele sempre respondia que seu pai tinha muitas outras aplicações para aquele dinheiro e o direito de gastá-lo como bem quisesse. Quanto à educação dos filhos, a teoria dele era muito melhor do que a da esposa, e sua prática não tão ruim. Eu poderia criá-los muito bem, se não fosse a intromissão de Mary. É o que Anne sempre o ouvia dizer e não deixava de concordar com ele. Mas ao ouvir, por outro lado, a queixa de Mary de que Charles mima demais essas crianças e por isso não consigo fazê-las entrar na linha, ela nunca sentiu a menor tentação de dizer é verdade. Um dos aspectos menos agradáveis de sua estada lá era o fato de ser tratada com confiança demais por todas as partes e de estar a par dos segredos das duas famílias. Sabendo-se que ela exercia certa influência sobre a irmã, era sempre solicitada a exercê-la, ou pelo menos isso lhe era sugerido, para além do que estava em seu poder. Quem dera se você pudesse persuadir Mary a parar de sempre se imaginar doente. Era o que dizia Charles, e em tom infeliz, assim falava Mary. Acho que se Charles me visse morrendo, ele acharia que não havia nada de mal comigo. Tenho certeza, Anne, de que, se você quiser, pode persuadi-lo de que estou realmente muito adoentada. Muito mais do que jamais confessei. Mary declarava. Detesto mandar as crianças para a casa grande, embora a avó delas sempre queira vê-las, pois elas mima tanto e lhe dá tantos doces e tanta porcaria que, com certeza, elas voltam doentes e de mau humor pelo resto do dia. E a senhora Musgrove aproveitou a primeira oportunidade de estar sozinha com Anne para dizer senhorita Anne, não posso deixar de desejar que a senhora Charles tivesse um pouco do seu método com aquelas crianças. Elas são criaturas completamente diferentes quando estão com você, mas normalmente são tão mimadas. É uma pena que você não consiga ensinar a sua irmã um jeito de lidar com elas. São as crianças mais lindas e saudáveis que existem, os meus pobres queridinhos, sem ser parcial. Mas a senhora Charles não sabe mais como devem ser tratadas. Deus do céu, como eles são travessos de vez em quando. Eu lhe garanto, senhorita Anne, isso me impede de querer tê-los em minha casa tantas vezes quantas deveria. Creio que a senhora Charles não está muito satisfeita por não convidá-los mais vezes. Mas você sabe que é muito ruim ter crianças que somos obrigados a repreender a toda hora. Não faça isso e não faça aquilo, ou que só podem ser mantidas em relativa ordem, dando-lhes mais bolos do que é bom para elas. E, além disso, Mary também lhe disse, a senhora Musgrove acha que todos os criados são irrepreensíveis, que seria crime de alta traição questionar isso, mas tenho certeza absoluta, sem nenhum exagero, que a primeira camareira
e a lavadeira, em vez de fazerem o seu serviço, passeiam pelo vilarejo o dia inteiro. Encontro-as em toda parte. E eu lhe digo que nunca vou 2 vezes à sala de brinquedos sem vê-las. Se Jemima não fosse a pessoa mais confiável e irrepreensível do mundo, isso seria o bastante para estragá-la, pois ela me disse que elas estão sempre convidando-a para passear com elas. E da parte da senhora Musgrove, era isto. Por princípio, eu nunca interfiro em nenhum problema de minha nora, pois sei que não daria certo, mas vou contar a você, senhorita Anne, porque é capaz de endireitar as coisas. Não tenho boa opinião da babá da senhora Charles. Ouvi histórias estranhas a respeito dela. Está sempre passeando, e pelo que sei, posso afirmar que ela se veste tão bem que é capaz de arruinar quaisquer criados que dela se aproximem. A senhora Charles gosta muito dela, eu sei, mas lhe faço esta insinuação para que você fique atenta, pois se vir que algo está errado, não deve ter medo de mencionar o caso. Mais uma vez, Mary se queixava de que a senhora Musgrove não lhe dava a precedência que lhe era devida quando jantava na casa grande com outras famílias. E não entendia por que o fato de ser considerada da casa a levassem a perder as suas prerrogativas. E certo dia, quando Anne estava passeando só com as irmãs Musgrove, uma delas, depois de falar de condição social, de gente de alta sociedade e da inveja causada por alta situação, disse: "Tenho escrúpulos de observar você como certas pessoas são insensatas no que se refere a seu lugar, porque todo mundo sabe como você é indulgente e indiferente em relação a essas coisas. Mas eu adoraria que alguém sugerisse a Mary que seria muito melhor se ela não fosse tão teimosa. Sobretudo, se não se adiantasse para tomar o lugar de mamãe. Ninguém duvida de seu direito de ter precedência sobre a mamãe, mas seria mais simpático da parte dela se não insistisse tanto nisso. Não que mamãe dê a menor importância a isso, mas sei que muitas pessoas reparam." Como haveria Anne de resolver todas essas reivindicações? Pouco mais poderia fazer além de escutar com paciência, tratar das mágoas e procurar que uns desculpassem os outros. Aconselhar-se a necessária tolerância entre vizinhos tão próximos e dar a tais conselhos que se destinavam apenas a Mary um escopo mais amplo. Em todos os outros aspectos, sua visita começou e continuou indo muito bem. Seu próprio humor melhorou pela mudança de lugar e de assuntos, ao afastar-se 3 milhas de Kellynch. As indisposições de Mary diminuíram por ter uma companheira constante, e seu relacionamento diário com a outra família era até uma vantagem, uma vez que não havia afetos, confiança ou ocupações melhores no chalé que fossem interrompidos por ele. É verdade que tal relacionamento era levado até próximo do limite do possível, pois se encontravam todas as manhãs e raramente não passavam as tardes juntas. Ela, porém, achava que tudo iria tão bem se não vissem as respeitáveis figuras do senhor e da senhora Musgrove nos seus lugares de sempre ou se não conversassem, rissem e cantassem com as filhas deles. Ela tocava piano forte muito melhor do que qualquer uma das senhoritas Musgrove, mas, como não tinha voz, nem conhecimento da harpa, nem pais amorosos que se sentassem ao seu lado e se deliciassem em fantasias, suas interpretações não recebiam muita atenção, a não ser por mera boa educação ou para dar algum descanso às outras, e disso Anne tinha plena consciência. Sabia que quando tocava, estava proporcionando prazer só a si mesma, mas isso não era novidade para ela. Salvo num breve período da vida, ela jamais, desde quando tinha 14 anos, desde a morte da mãe, sentira a felicidade de ser ouvida ou encorajada por alguma apreciação justa ou por alguém de real bom gosto. Em matéria de música, estava acostumada a se sentir sozinha no mundo, e a amorosa preferência do senhor e da senhora Musgrove pelas interpretações de suas filhas e sua total indiferença pela de qualquer outra pessoa proporcionava-lhe mais prazer por eles do que vexação por si mesma.
O grupo que se reunia na casa grande às vezes crescia com a chegada de mais gente. O vilarejo não era grande, mas todos visitavam os Musgroves e eles ofereciam mais jantares e recebiam mais visitas por convite ou por acaso do que qualquer outra família. Eram enormemente populares. As meninas adoravam dançar e os saraus às vezes acabavam num pequeno baile improvisado. Havia uma família de primos à distância de uma caminhada de Uppercross, em condições financeiras menos afortunadas, que dependia dos Musgroves em todas as suas diversões. Vinham a qualquer momento, ajudavam a tocar qualquer instrumento ou dançavam em qualquer lugar. E Anne, que preferia muito o ofício de musicista a qualquer cargo mais ativo, tocava danças provincianas para eles por uma hora inteira. Delicadeza esta que recomendava seus talentos musicais ao senhor e à senhora Musgrove mais do que qualquer outra coisa, e muitas vezes lhe valia este cumprimento. Muito bem, senhorita Anne, muito bom mesmo. Meu Deus do céu, como esses dedinhos vão para lá e para cá. Assim se passaram as primeiras 3 semanas. Chegou o dia de São Miguel, e agora o coração de Anne foi obrigado a voltar a Kellynch. Um lar querido era cedido a outras pessoas. Todas as preciosas salas e mobílias, bosques e belvederes começariam a reconhecer outros olhos e outros passos. Não conseguiu pensar em outra coisa no dia 29 de setembro. E à noite notou um eco de seus próprios sentimentos nas palavras de Mary, que ao anotar o dia do mês exclamou: "Meu Deus do céu! Não é hoje que os Crofts virão para Kent? Estou feliz de não ter pensado nisso antes. Como isso me deprime!" Os Crofts tomaram posse com uma prontidão autenticamente naval, e era preciso ir visitá-los. Mary, de sua parte, deplorou aquela necessidade. Ninguém tinha ideia do quanto ela ia sofrer. Por ela, adiaria aquela visita o máximo possível. Mas não descansou até convencer Charles a levá-la até lá poucos dias depois, e estava muito animada, num alegre estado de imaginária agitação quando retornou. Anne se alegrou muito, sinceramente, por não ter podido acompanhá-la. Queria, porém, ver os Crofts, e ficou feliz por estar presente quando a visita foi retribuída. Eles vieram. O chefe de família não estava em casa, mas as 2 irmãs estavam juntas. E como aconteceu de a senhora Croft ficar perto de Anne, enquanto o almirante se sentava ao lado de Mary e se mostrava muito simpático, dando toda a sua bem-humorada atenção aos filhinhos dela, Anne pôde procurar nela alguma semelhança com o irmão, e se não a achou nas feições, encontrou-a na voz ou no modo de sentir e de se exprimir. A senhora Croft, embora não fosse alta nem gorda, tinha um aspecto tão robusto, tão ereto e vigoroso, que dava imponência à sua pessoa. Tinha olhos escuros e brilhantes, bons dentes e um rosto agradável no todo, apesar de a pele bronzeada e desgastadas pelas intempéries em consequência de ter estado no mar quase tanto tempo quanto o marido, fazê-la parecer ter vivido mais alguns anos no mundo do que os seus reais 38. Seus modos eram espontâneos, simples e determinados, como os de alguém que confia em si mesmo e não hesita sobre o que fazer, sem nada de rudes, porém, nem nada que demonstrasse falta de bom humor. Anne deu-lhe crédito, de fato, pelos sentimentos de grande consideração para consigo mesma em tudo que estivesse relacionado com Kellynch e gostou dela. Sobretudo quando teve certeza, nos primeiros 30 segundos, no instante mesmo da apresentação, de que não havia o menor sintoma de qualquer conhecimento ou suspeita da parte da senhora Croft que lhe desse algum tipo de predisposição. Sobre aquilo, se sentia perfeitamente tranquila e, portanto, cheia de energia e de coragem, até receber, no momento, o choque dessas repentinas palavras da senhora Croft. "Foi você, e não sua irmã, que meu irmão teve o prazer de se relacionar quando esteve na região." Anne esperava já ter passado da idade de corar, mas certamente não superara a idade de se comover. "Talvez não saiba que ele se casou", acrescentou a senhora Croft.
não conseguiu responder como devia e ficou contente em perceber quando a Sra. Croft lhe explicou em seguida estar se referindo ao Sr. Wentworth, que nada dissera que não pudesse referir-se a qualquer um dos dois irmãos. Logo percebeu como era razoável que a Sra. Croft estivesse falando de Edward e não de Frederick, e, envergonhada do próprio esquecimento, informou-se com o devido interesse sobre o estado presente do ex-vizinho. O resto foi muito tranquilo, até que, quando já se preparavam para sair, ouviu o almirante dizer a Mary: "Oh, estamos esperando a vinda de um irmão da Sra. Croft para breve. Tenho certeza de que você o conhece de nome." Foi interrompido pelo assalto implacável das crianças, que se agarraram a ele como a um velho amigo e disseram que ele não devia ir. E, estando ocupado demais, propondo levá-los no bolso do casaco e etc., para ter tempo de concluir e se lembrar do que iniciara, Anne teve de persuadir-se a si mesma, o melhor que pôde, de que devia tratar-se do mesmo irmão. Não pôde, porém, alcançar um grau de certeza suficiente para não ansiar por saber se algo fora dito a esse respeito na outra casa, visitada anteriormente pelos Crofts. Aquele dia, a família da Casa Grande ia passar a tarde no chalé, e estando o ano já muito avançado para que tais visitas fossem feitas a pé, a carruagem estava começando a se fazer ouvir quando a mais jovem das senhoritas Musgrove entrou. A primeira triste ideia foi de que ela vinha para se desculpar e para dizer que eles teriam de passar as tardes sozinhos, e Mary já estava pronta para se ofender-se quando Louise esclareceu tudo, dizendo que só viera a pé para dar mais espaço à harpa que estava trazendo na carruagem. "Não vou contar o porquê", acrescentou ela, "e dizer tudo sobre o assunto. Eu vim para contar a vocês que o papai e a mamãe estão muito abatidos essa tarde, principalmente a mamãe. Não consegue parar de pensar no coitado do Richard, e decidimos que seria melhor trazer a harpa, pois parece que ela gosta mais dela do que do piano forte. Vou dizer-lhes por que ela está abatida. Quando os Crofts vieram visitar-nos esta manhã, depois disso vieram aqui, não é? Eles disseram que o irmão dela, o capitão Wentworth, acabou de voltar à Inglaterra por ter sido despedido, ou algo parecido, e está vindo encontrar com eles quase que para já mesmo. E, infelizmente, passou pela cabeça de mamãe que o Wentworth, ou um nome parecido com esse, era como se chamava o capitão do pobre Richard em certa época. Não sei bem quando ou onde, mas bem antes dele morrer, o coitado. E ao pesquisar suas cartas e pertences, descobriu que era isso mesmo, e tem plena certeza de que se trata do mesmo homem e não consegue parar de pensar nisso e no pobre Richard. Então vamos ter que estar mais alegres possível para distraí-la de pensamentos tão deprimentes." A realidade desse patético trecho de história familiar era que os Musgrove havia tido a má sorte de ter um filho muito problemático, um caso sem esperança e a boa sorte de tê-lo perdido antes que completasse 20 anos, que ele fora enviado ao mar porque era estúpido e intratável em terra, que a família sempre cuidara muito pouco dele, embora não mais do que merecesse, que pouco se ouvia falar dele e, muito raramente, era lembrado com saudade. Quando a notícia de sua morte no estrangeiro chegou a Uppercross 2 anos atrás. Na verdade, embora as irmãs agora estivessem fazendo tudo o que podiam por ele, chamando-o de pobre Richard, ele nada mais fora do que um Dick Musgrove qualquer, tapado, insensível e inútil, que nunca realizara nada que o fizesse merecer algo mais do que a abreviação do seu nome, vivo ou morto. Passou muitos anos no mar, e durante essas mudanças, a que todos os aspirantes da marinha estão sujeitos, sobretudo aqueles de quem o capitão quer livrar-se, passara 6 meses a bordo da fragata do capitão Frederick Wentworth, o Laconia. E do Laconia escrevera, sob a influência do capitão, as únicas 2 cartas que seus pais receberam dele durante toda a ausência. Ou melhor, dizendo, as únicas 2 cartas desinteressadas. Todas as demais foram meros pedidos de dinheiro.
Em ambas as cartas, ele falara bem do capitão, mas, mesmo assim, estava tão pouco acostumados a se importar com tais assuntos e tão desatentos e poucos curiosos em relação aos nomes dos homens dos navios, que aquilo não provocara nenhuma impressão na época. E o fato de a senhora Musgrove ter subitamente, naquele mesmo dia, se lembrado de que o nome de Wentworth estava ligado ao filho, parecia uma daquelas extraordinárias façanhas intelectuais que às vezes acontecem. Fora ela procurar as cartas e descobrira que tudo acontecera como supunha, e a releitura daquelas cartas, depois de um intervalo tão longo, tendo seu pobre filho partido para sempre e todos os seus defeitos sido esquecidos, afetara demais o seu ânimo e a lançara numa prostração maior do que a que sentira ao ser informada de sua morte. Em menor grau, o Sr. Musgrove também foi afetado, e quando chegaram ao chalé, estavam evidentemente precisando, primeiro, ser ouvidos mais uma vez sobre o assunto, e segundo, de todo o reconforto que uma alegre companhia podia proporcionar-lhes. Ouvi-los falar tanto do capitão Wentworth, repetindo tantas vezes o nome dele, escrutando os anos passados e, enfim, afirmando que poderia ser, que provavelmente era o mesmíssimo capitão Wentworth que se lembravam de ter encontrado uma ou duas vezes de voltarem de Clifton, um rapaz finíssimo, mas não sabiam dizer se isso fora 7 ou 8 anos atrás. Tudo isso era uma espécie de teste para os nervos de Anne. Ela refletiu, porém, que aquela era uma prova a que teria de se habituar. Uma vez que ele estava realmente sendo esperado no lugar, tinha de aprender a ser insensível sobre tais assuntos. E não só se revelou que ele era aguardado, e para breve, mas também que os Musgrove, em sua calorosa gratidão pela bondade que demonstrara pelo pobre Dick e em seu altíssimo respeito pelo seu caráter, atestado pelo fato de o pobre Dick ter passado 6 meses sob seus cuidados e ter mencionado seu nome em termos muito elogiosos, embora não perfeitamente ortografados, como um sujeito muito decente, só que muito durão com o diretor. Tinham a intenção de se apresentar a ele e travar relações com ele tão logo tivessem notícia de sua chegada. Tal decisão ajudou a tornar mais consoladora aquela noite. E aí, pessoas, finalizamos então mais 2 capítulos do livro Persuasão. Iniciamos esses capítulos com a irmã mais nova de Anne, a Mary, meio que doente e chamando a Anne para cuidar dela. Podemos perceber que a Mary é uma pessoa egoísta e mimada, que gosta de chamar atenção para si mesma, sempre usando este recurso, de que está doente, de que está sofrendo, mas no fundo o que ela quer mesmo é companhia. E a Anne, coitada, se esforça o tempo inteiro para atender a todas as suas exigências, mesmo sabendo que grande parte ali é mais drama da parte de Mary. Enquanto isso, o capitão Wentworth e sua irmã mais velha, a senhora Croft, se mudam para a região e alugam uma casa bem próxima à propriedade dos Musgrove, a fim de ficarem mais próximos da costa e de suas atividades náuticas que eles tanto gostam. Anne começa a ouvir falar novamente dos Wentworths quando ela visita os Musgrove, que estão todos animados com a chegada desse capitão. Enquanto isso, a saúde de Mary meio que dá uma piorada. Controvérsias, a gente meio que já desconfia que a Mary, ela já por usar deste recurso, é mais para poder chamar a atenção, visto que existe uma outra situação que está chamando mais atenção do que ela. Então, ela meio que dá uma piorada e acaba que a Anne é obrigada a permanecer com ela em Uppercross, em vez de se juntar à família para visitar os Wentworths. A Anne, coitada, fica frustrada por perder essa oportunidade, mas eu meio que desconfio que ela também usou um pouco isso, porque
ela começa a ter um certo receio, começa a se perguntar se o Capitão Wentworth ainda se importa com ela depois de todos esses anos e principalmente depois do que aconteceu, do rompimento dos dois. No entanto, a gente também vê que a Anne, ela tem essa característica. Ela é muito fiel aos seus deveres, ela é muito fiel a esse papel de filha, de boa irmã. Então, ela meio que se concentra em cuidar da Mary, colocando mais uma vez os seus sentimentos ou os seus planos em segundo lugar. Esses, gente, foram os principais pontos que vimos nesses capítulos e com a leitura deles, chegamos à marca de 21% do livro lido. Mas calma, porque ainda tem muitas páginas pela frente e não sei vocês, mas eu já estou super ansiosa para saber como será esse reencontro da Anne com o seu capitão. Então, por hoje é isso. Quero muito fazer uns agradecimentos a algumas pessoas, tá? Não vou conseguir falar o nome de todo mundo aqui, mas assim que eu puder, todo episódio eu vou trazer alguns nomes aqui para poder agradecer. Então eu gostaria muito de agradecer a Natália Portela, a Bárbara Damasceno, a Rosana Steck, a Fernanda Souza, a Giovana Esther, a Laís Helena, a Gabriela Lima, o Alex Leal. Gostaria muito de agradecer vocês por vocês terem ido lá no canal, no nosso canal no YouTube, o Amigana Books, ter disposto de um tempo para poder deixar um comentário, uma mensagem de carinho para mim lá, agradecendo, colocando a opinião de vocês, do que vocês estão achando do episódio, do que vocês estão achando da leitura. Então, muitíssimo obrigado por todo esse carinho. Tem mais pessoas que deixaram comentários também, mas para o episódio não ficar muito longo aqui, sempre que eu puder, eu vou trazendo a cada episódio esses agradecimentos tão especiais, porque, gente, vocês não sabem o valor que é isso para nós. Isso mostra que todo o meu esforço, que todo o tempo que eu disponho para poder fazer essa leitura, para editar os áudios, para preparar esses episódios para vocês, está valendo a pena, porque de uma certa forma eu estou conseguindo contribuir aí um pouquinho com a rotina de vocês, trazer, sei lá, um momento de conforto no momento em que vocês estão escutando o áudio, um momento de praticidade também, porque muitas vezes é muito difícil, né? A gente ter um tempo para sentar, pegar um livro para ler. Então, esse formato de consumir livros é algo muito prático e ajuda bastante muitas pessoas, principalmente aquelas que têm uma rotina tão corrida. Então, eu fico muito feliz quando eu tenho esse retorno de vocês e saber que eu estou contribuindo no seu hábito de leitura. Então, muito obrigada mesmo por todo esse carinho e, como eu disse, sempre que for possível, eu vou trazendo mais nomes aqui para poder agradecer a todo mundo. Certo, gente? Não se esqueça de curtir as nossas redes sociais. O nosso Instagram é o Amigana Bookcast, então por lá eu coloco todas as informações de quando os episódios estão sendo liberados, os novos livros que a gente vai fazer a leitura. Então é por lá que eu solto todas as informações do podcast em primeira mão. No YouTube, o nosso canal é o Amigana Books. Deixa seu comentáriozinho lá para mim, que sempre que for possível eu vou passar lá para deixar um beijo bem especial para você. Compartilha com quem que você acha que vale a pena os nossos episódios. Curte, se inscreva, ativa o sininho para você poder também ficar por dentro de toda vez que sair um vídeo novo. E aqui no Spotify estamos também como Amigana Bookcast, então, se for possível, dá uma passadinha lá na nossa página principal, classifique o podcast para que a gente também possa levar a leitura para mais pessoas. Tá bom, gente? Espero muito vocês na próxima semana com mais um episódio da leitura conjunta de Persuasão. Um grande beijo e até lá!